Oi, tudo bem? Meu nome é Amanda Braga e hoje eu tô aqui para falar sobre espécies invasoras, mais precisamente sobre a bioinvasão do coral-sol. O roteiro e a produção desse vídeo foram realizados por Camila Borges, Tainara Eliseu e eu, como um projeto para a disciplina de Ecologia de Comunidades e Ecossistemas da doutora Karine Braga e do doutor Leandro Drummond. Então, mas e aí? O que seria uma espécie invasora e bioinvasão? Espécies invasoras são espécies que mantêm populações autossustentáveis em regiões fora da sua área de distribuição natural e que causam impacto ecológico, econômico, epidemiológico e às vezes sociais nesses locais. E a bioinvasão é a introdução de uma espécie exótica invasora em um local onde não é originalmente encontrada, onde ela vai substancialmente aumentar a sua densidade e abrangência geográfica após a sua chegada, modificando as comunidades biológicas nativas e criando novas interações ecológicas. Ou seja, é quando uma espécie exótica introduzida pelo ser humano se estabelece com sucesso em um novo local, ocasionando impactos. Interessante, né? Mas até o século XX, isso não era muito estudado. Os naturalistas da época estavam mais interessados em identificar as espécies encontradas do que em estudar o papel delas no ambiente. Houveram relatos de espécies introduzidas, porém, não se discutia seus impactos. Só quando a ecologia foi estabelecida, na década de 20, que os impactos dessas espécies no ambiente onde elas eram inseridas começaram a ser percebidos. A primeira grande publicação na área de ecologia de bioinvasão foi realizada em 1958 por Charles Elton, considerado um dos pais da ecologia. Mas esse trabalho não fomentou um aumento no interesse e no número de publicações sobre o assunto. Até que, no fim da década de 80 e início dos anos 90, o número de publicações sobre espécies invasoras aumentou exponencialmente. Isso ocorreu por dois principais motivos: o fim da Guerra Fria e início da globalização, que aumentou o número de bioinvasões ao redor do mundo, e também por conta de uma reunião de um comitê de cientistas na década de 80, onde eles discutiram ameaças aos biomas mediterrâneos no mundo, citando plantas invasoras. A partir daí, criaram o projeto Ecology of Biological Invasions, realizaram mais reuniões e estudos e publicaram 2 livros que chamaram a atenção de cientistas ao redor do mundo. Bem, você deve estar se perguntando, quem é o coral-sol e o que ele tem a ver com isso? O coral-sol é um nome popular para corais do gênero Tubastrea, e são corais que constroem recifes através de deposições calcárias, sendo consideradas importantes espécies engenheiras. No Brasil, podemos encontrar 2 espécies desse gênero: Tubastrea tagucensis e Tubastrea coccinea. Porém, o que as pessoas não sabem é que elas possuem um alto poder de invasão, sendo consideradas bioinvasoras no litoral atlântico americano. As espécies são originárias do Caribe e do Golfo do México, e acredita-se que se espalharam para os demais locais através de águas de lastro. No Brasil, o coral-sol foi encontrado pela primeira vez na década de 80, em plataformas de petróleo na Bacia de Campos, Rio de Janeiro. A provável introdução do gênero no Brasil ocorreu através de transporte de cascos de navios e principalmente plataformas de petróleo. Hoje, as espécies já são encontradas em 6 estados brasileiros. As espécies citadas possuem uma ampla tolerância ao estresse ambiental, sendo encontradas em áreas mais rasas e mais profundas, até 108 metros de profundidade, tolerando grande faixa de variação de temperatura, o que faz com que elas se aclimatem facilmente a novos ambientes. Através da alta taxa de reprodução e rápido crescimento, o coral-sol se estabelece rapidamente ao se fixar em um novo local, ocupando espaço físico e utilizando recursos que antes eram de espécies nativas. E isso vem causando sérios impactos ecológicos, econômicos e sociais que conflitam com um meio ambiente saudável. O coral-sol é comprovadamente nocivo às populações e comunidades nativas, pois as espécies se espalham rapidamente, dominando costões rochosos e recifes. A velocidade com que se dá a sua proliferação e crescimento e consequente alteração nas comunidades e populações nativas, assim como nos serviços econômicos que os ecossistemas fornecem, como a pesca e o turismo, é motivo de grande preocupação. Alguns dos impactos causados pela bioinvasão do coral-sol são: competição com espécies endêmicas, que muitas vezes são dizimadas, competição com espécies fotossintetizantes, o que acarreta em uma diminuição da produtividade primária do ecossistema, homogeneização da população de corais, o que leva à perda da biodiversidade. Um artigo escrito em 2018 demonstrou que os corais solares invadiram com sucesso habitats de Recife ao longo da costa brasileira,
reduzindo drasticamente a diversidade de invertebrados incrustantes bentônicos e macroalgas em locais onde as colônias tomaram grandes frações do espaço disponível. No entanto, não há informações consistentes sobre os efeitos dessa invasão em assembleias de invertebrados móveis. Esses impactos também podem afetar a economia, através da diminuição de recursos de espécies economicamente exploradas e, além disso, a perda da biodiversidade local pode levar à diminuição do turismo ecológico local, já que a maioria das cidades onde se situam os recifes de corais os utilizam como fonte de renda, seja pela pesca ou pelo mergulho de turismo. Esse impacto negativo na produção de renda em atividades baseadas no ambiente marinho, como a pesca e o turismo, é uma das principais implicações socioeconômicas das espécies exóticas invasoras. Por exemplo, o mexilhão perna-perna vem sendo substituído pelo coral-sol da Baía de Ilha Grande. O turismo costeiro é a indústria que mais cresce no mundo, provocando o desenvolvimento de uma ampla variedade de atividades recreativas marinhas. Quando ainda raros, os invasores despertam o interesse de mergulhadores pela novidade, mas a subsequente homogeneização da biota e dominância de um invasor na paisagem marinha pode levar os mergulhadores ao desinteresse. Daí então vem a pergunta: o que pode ser feito para mitigar esses impactos? Uma série de medidas deve ser adotada na gestão ou mitigação dos danos causados por organismos invasores. Estas correspondem aos 3 estágios da invasão, que são a prevenção, estágio pré-fronteira, a detecção precoce e resposta rápida à invasão, estágio fronteira, e o controle e gestão de populações já estabelecidas, estágio pós-fronteira. Controlar o primeiro estágio da cadeia de eventos é considerada a opção mais eficaz de gestão pré-fronteira. Identificar o vetor principal também é essencial para planejar programas de monitoramento das fronteiras. Os vetores podem aumentar a propagação do invasor através de disseminação secundária, frustrando a gestão de contenção e facilitando o potencial invasor da espécie estabelecida. Desta forma, é fundamental erradicar espécies invasoras dos vetores conhecidamente infectados. Muitas vezes, é difícil estabelecer uma clara ligação entre uma espécie marinha invasora e o vetor que introduziu. No entanto, as pistas de história de vida da espécie e da invasão, as taxas de expansão da distribuição, análise de possíveis pontos de introdução e atividades associadas, entre outras coisas, levam a deduzir os vetores responsáveis. Embora o coral-sol seja comercializado na aquariofilia, a via mais provável para a introdução pelo mundo é a navegação. Os 2 vetores mais comuns associados à navegação são a bioincrustação e a água de lastro. Logo, o controle de navegação perto de áreas de conservação é um fator essencial. Para controlar populações já estabelecidas, existem muitos programas de retirada manual das espécies e acompanhamento de possíveis retornos. Em algumas regiões, a retirada é bem sucedida e permite que a comunidade nativa se restabeleça, dificultando novas invasões. Mas em outros locais, como em Ilha Grande, a dominância do coral-sol é tão expandida que a retirada manual não é mais considerada. O projeto Coral-Sol já retirou cerca de 230 mil colônias de corais-sol, cerca de 8,5 toneladas em mais de 160 ações de manejo no litoral brasileiro. Tais ações foram realizadas com os diversos parceiros do projeto, mas principalmente através dos catadores de coral-sol, entre 2011 e 2012. Mas falando em Projeto Coral-Sol, vocês o conhecem? Bem, apesar dos estudos científicos sobre a biologia e ecologia do coral-sol iniciarem-se em 2000, nenhuma ação propositiva para enfrentar o crescente problema da bioinvasão da espécie na costa brasileira foi criado, até que em 2006 surgiu o Projeto Coral-Sol. Realizado pelo Instituto Brasileiro de Biodiversidade, sua missão é contribuir para a conservação da biodiversidade marinha brasileira através do controle do coral-sol, gerar trabalho e renda complementar para as comunidades envolvidas, desenvolver programas de educação ambiental voltados para a conservação da biodiversidade e contribuir para a formulação de legislação e políticas públicas para a prevenção e manejo do coral-sol no Brasil. O Projeto Coral-Sol é a primeira iniciativa socioambiental e sustentável brasileira de controle de espécies marinhas exóticas que inclui a proposta inovadora de aproveitar este organismo nocivo para gerar renda extra, beneficiando assim comunidades tradicionais, ao mesmo tempo em que recupera a fauna e flora nativa.
Quebrando o paradigma, o projeto disponibiliza esqueletos do coral-sol como peças decorativas, substituindo assim o comércio ilegal de corais nativos. Legal, né? E para quem quiser saber mais sobre o projeto, é só acompanhar a sua página no Facebook. Espero que tenham aprendido com a gente. Até a próxima!